Sejam bem-vindos! O Bendita Resenha está no ar. Hoje vamos conversar sobre o corpo. Na verdade, vamos dar uma pincelada sobre o corpo, porque isso seria um estudo enorme, tá? Vamos meditar em cima de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem glorificado a Deus no seu corpo, através do seu corpo? Isso é uma reflexão que precisamos fazer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia nos revela que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então Deus, ele faz um convite para que a gente viesse a santificar o nosso corpo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele foi sentar à direita de Deus Pai, ele derramou em Pentecostes o seu Espírito Santo, nascendo assim a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Nós somos templo, nós somos morada. Antes, haviam tabernáculos até o templo. Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, e aí depois o templo de Salomão, aí depois tiveram a derrubada por conta das invasões, né, babilônicas, assírias e tudo mais, a reconstrução do segundo templo. Então a gente percebe que a ideia de templo é um espaço físico construído por pessoas. Através de Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição, através da nova aliança, nós somos a igreja. Nós, não as paredes. Ali é um local onde a gente se reúne como assembleia solene para adorar a Deus, prestar culto a Deus, tá? Agora, nós passamos a ser a morada do seu Espírito. Nós passamos a ter acesso a Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Olha que algo tremendo. E aqui diz que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Percebem uma coisa? O nosso corpo, olha só, ele não é nosso. O nosso corpo pertence a Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha só, Deus não nos criou a igualdade. Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus não é trino? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Como Deus nos criou a imagem e semelhança, ele nos formou de forma trina. Mas, vamos abrir aí um parêntese, a teologia discute isso. De tricotomia com dicotomia. Que há pessoas que acreditam que existe apenas a alma e o corpo, e o espírito e a alma é uma coisa só. E há aqueles que compreendem que nós temos três partes: espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Logo, não importa a linha que você acredita. O que importa é que temos partes. E que o nosso corpo, ele foi comprado, olha só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que tendes parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Que preço? O preço da morte de Jesus na cruz para lhe salvar. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, levando sobre ele toda a iniquidade, todos os pecados, todas as transgressões. Por ele foi feito ele sofreu toda a injustiça desse mundo. Ele levou todas as nossas mazelas, toda a nossa maldade, toda a nossa maldição. Ele levou sobre si. E ali, como sacrifício perfeito, como um cordeiro, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como cordeiro mudo, indo ao matadouro, Jesus verteu, ele derramou o seu sangue para me salvar, para te salvar, nos comprando com alto preço. Então, o nosso corpo, quando ele nos resgata do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, quando ele nos resgata, esse corpo, essa matéria, não é nossa mais, é dele. Pertence a ele. Então, aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras, essa frase não é de Deus. Essa frase não pode ser enquadrada nos princípios bíblicos. Porque aqui mesmo diz: o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Por que não são de vocês mesmos? Aí vem. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Como é que a gente pode glorificar a Deus com o nosso corpo? Eu entendo que é um processo. Porque a gente vive uma cultura em que o tempo todo a gente prejudica o corpo que Deus formou, o corpo que Deus nos deu. O tempo todo, a cultura que a gente vive, essa indústria mercadológica alimentícia, ela nos induz a comer alimentos que prejudicam o nosso corpo. Eu vou dar exemplo aqui. Refrigerante, excesso de açúcar, carboidrato, elementos químicos de conservantes, saborizantes que são altamente cancerígenos, doces, açúcar em excesso, açúcar refinado, farinha refinada, arroz refinado. Então, a indústria do fast food, pizzas, tortas. E ali existem componentes que, de fato, viciam o nosso cérebro. E a gente passa a sentir falta desse alimento. Mas não é um alimento que Deus fez. A gente não glorifica a Deus ingerindo esses alimentos. Muito pelo contrário. A gente desenvolve doenças. Isso é um ponto. A falta de comer comida saudável, comida de verdade. Comida que Deus criou. Outras pessoas têm um problema psicológico que é de seletividade alimentar. É óbvio que é muito raro uma pessoa que come de tudo, que não exclui nenhum alimento saudável. Isso é muito raro. Existem pessoas que comem de tudo, de tudo, de tudo. Do quiabo ao jiló, a peixe, a língua de boi, né? Eu tô aqui fazendo, mas há pessoas que comem realmente de tudo. Mas há pessoas que têm uma seletividade alimentar severa. Não come quase nada saudável. Quase nada saudável. E está prejudicando o próprio corpo. Aí vem disfunção hormonal, vem a obesidade, vem a hipertensão, vem a diabetes e não para por aí. Doenças emocionais que vêm da intoxicação do nosso próprio corpo, gordura no fígado. Gente, às vezes eu fico refletindo, né?
As pessoas, assim, quando a gente vai contratar um buffet, né? Ah, vocês são crentes? Vocês são evangélicos? Porque o evangélico não bebe, mas come, né? Então, assim, a fama de ser um povo comilão, que come desenfreadamente. Gente, a gente tem que perceber que a gula também é pecado. E o que eu tô falando não é só para você, não. É para mim. Na minha vida, eu consegui me libertar de algumas coisas. Eu venho num processo de reeducação alimentar de anos. Em alguns momentos eu tenho recaídas, né? Tem momentos que eu... Cara, que saudade de comer uma pizza. Que saudade de comer um pãozinho. Mas o glúten faz mal. Sabe por que o glúten faz mal? Porque o trigo de hoje não é o trigo de 60 anos atrás, não é o trigo que os nossos avós comiam. O trigo está altamente modificado. Logo, tudo à base de trigo faz mal. Aí eu tenho períodos na minha vida que eu consigo ficar sem comer glúten numa boa. Mas tem momentos que eu fico assim, ai, Senhor, que saudade de comer um pãozinho. E acabo comendo. Mas, por exemplo, o refrigerante. Eu consegui me libertar do refrigerante. Eu posso ir em casamento, eu posso ir em aniversário, eu posso ir numa confraternização de amigos, eu posso ir na reunião de célula, não importa. Eu bebo água. Porque o suco em caixa é tão ruim, tão prejudicial ou mais do que o refrigerante. Se eu estou num restaurante e quero beber alguma coisa, eu peço um suco de limão, um suco cítrico. Então, assim, eu não sinto falta nenhuma do refrigerante. Muito pelo contrário, isso me fez bem. Mas eu tenho pontos que eu preciso nessa jornada melhorar. Eu preciso melhorar. Todos nós precisamos, porque é muito convidativo a gente comer coisas indevidas. Um outro ponto que faz com que a gente não glorifique a Deus com o nosso corpo, a falta de exercício físico, o sedentarismo. Isso é algo que eu preciso aprimorar. Nem que seja numa caminhada. A gente precisa fazer exercício. Existem praças que têm exercícios, equipamentos de exercício, até para terceira idade, sabe? Se não tem condições de pagar uma academia, uma caminhada, faz um alongamento em casa, mas movimente o seu corpo. O seu corpo foi feito para se movimentar. O jejum. O jejum, não só como disciplina espiritual, mas ele também é importante para purificar o nosso corpo das toxinas. E, por último, o sono. Precisamos ter uma boa noite de sono. Se a gente não dorme direito, a gente está prejudicando o nosso corpo. E a gestão do estresse. Mas a gestão do estresse, ele reflete no corpo, mas é um assunto para a alma. Se você está comigo até aqui e gostaria que eu estivesse explorando muito mais esses assuntos, coloca aí nos comentários. Quero te convidar para nessa jornada nós mudarmos os nossos hábitos. Vamos mudar juntos. A gente consegue. Em Cristo e com Cristo a gente consegue santificar o nosso corpo. Precisamos também visualizar que santificamos o nosso corpo quando nós também zelamos pela nossa aparência. Em que sentido? Não é porque a moda ela exibe a mulher como um objeto que eu tenho que me vestir assim. Então, se você gostou, assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários, porque esse assunto a gente pode e deve explorar muito mais. Fiquem com Deus e quero também agradecer a RW Digital. É uma empresa de marketing digital que está patrocinando o nosso canal. Se a sua empresa precisa de gestão de redes sociais, tráfego, sites, páginas de venda, automatização, conte com a RW Digital. Ela pode te ajudar. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.